dá-nos força para progredir. Simplicidade para nossas almas. Tua imagem, um dia, enfim, refletir. Que assim seja. Amém. Oh, no cantinho, pode deixar. Ah. Ah, obrigada. Posso tirar? Acho que tá. Tá. Só parece que tá frouxo, ele não vai cair, não? É o talento dessas coisas acontecer comigo. Tá certo. Sim, pastor. Como você quiser. Bom dia a todos. Hoje, com muita alegria, nós vamos ter a participação da Tânia. Tânia Martins frequenta aqui o grupo Espírita Nosso Cantinho. Ela é psicóloga por formação e trabalhadora aqui do nosso grupo, aqui do nosso cantinho, né, fazendo aí palestras, né, interações. E hoje a gente vai estar contando com ela aqui. Pedimos que ela seja iluminada pela equipe espiritual e possa nos transmitir a mensagem aí, e que essa nossa reunião, essa nossa vibração, ela possa, essa energia, esse ajuntamento de vibração, possa ser ofertado à equipe espiritual da casa, que tantos atendimentos fazem, tanto encarnados como desencarnados. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita, Pai, a tua vontade, não a nossa, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia, dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Mas não nos deixei, mestre, entregues à tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Boa palestra. Obrigada. Bom dia, gente. Dizem que minha voz é baixa, vocês estão me ouvindo bem? Tá claro? Tá claro aí? Obrigada. Então, vamos lá. O G falou de palestra, mas eu gosto muito de interação. Eu sou, assim, um entusiasta dos diálogos e é sobre isso que eu vim hoje conversar com vocês, né? Nós somos um grupo e no grupo todo mundo participa, né? Até para a gente calibrar as nossas vozes e aprender a distinguir o ruído, que eu acho que é super importante. Então, eu vou começar com um texto que o Emmanuel traz através do Chico para nós,
que para mim é de uma riqueza imensa e que eu escolhi para estar com a gente hoje, né? Então, no livro Fonte Viva, o estudo número 59, Palavras de Vida Eterna, o Emmanuel diz assim, através do Chico: tu tens palavras de vida eterna. E aí ele busca lá em Pedro, Simão Pedro. Na Bíblia está em João, capítulo 6, versículo 68. E aí ele começa a trazer para a gente o que significa ter palavras de vida eterna. Ele diz assim: rodeiam-te as palavras em todas as fases da luta e em todos os ângulos do caminho. Frases receitáveis que se referem aos seus deveres. Verbo amigo trazido por dedicações que te reanimam e consolam. Opiniões acerca de assuntos que não te dizem respeito. Sugestões de variadas origens. Preleções valiosas. Discursos vazios que os teus ouvidos lançam ao vento. Palavras faladas. Palavras escritas. Dentre as expressões verbalistas articuladas ou silenciosas, junto das quais a tua mente se desenvolve, encontrarás, porém, as palavras da vida eterna. Eu vou repetir, esse parágrafo é super importante. Dentre as expressões verbalistas articuladas ou silenciosas, junto das quais a tua mente se desenvolve, encontrarás, porém, as palavras da vida eterna. Guarda teu coração à escuta. Nascem do amor insondável do Cristo, como a água pura do seio imenso da terra. Muitas vezes te mantens despercebido e não lhes assinalas o aviso, o cântico, a lição e a beleza. Vigia no mundo isolado de ti mesmo, para que lhes não percas o sabor e a claridade. Exortam-te a considerar a grandeza de Deus e a viver de conformidade com as suas leis. Referem-se ao planeta como sendo nosso lar e à humanidade como sendo a nossa família. Revelam no amor o laço que nos une a todos. Indicam no trabalho nosso roteiro de evolução e aperfeiçoamento. Descerram os horizontes divinos da vida e ensina-nos a levantar os olhos para o mais alto e para o mais além. Palavras, palavras, palavras. Esquece aquelas que te incitam à inutilidade. Aproveita quantas te mostram as obrigações justas e te ensinam a engrandecer a existência. Mas não ouvides as frases que te acordam para a luz e para o bem. Elas podem penetrar o nosso coração através de um amigo, de uma carta, de uma página ou de um livro, mas no fundo procedem sempre de Jesus, o divino amigo das criaturas. Retém contigo as palavras da vida eterna, porque são as santificadoras do Espírito, na experiência de cada dia e, sobretudo, o nosso seguro apoio mental nas horas difíceis das grandes renovações. Bom, o Emmanuel traz para a gente um super preste atenção a respeito do cuidado que a gente precisa ter com as palavras, as que a gente profere e as que vêm na nossa cabeça e no nosso coração. Porque, afinal de contas, como a gente bem sabe aqui, tudo é sintonia. E se a gente não está num dia muito bom ou num ambiente muito saudável, nutritivo, vem coisas na nossa mente que podem sair pela nossa boca que podem complicar a nossa situação. Então, eu acho que para a gente começar a calibrar a escolha das palavras, primeiro é importante a gente entender como se colocar, né? E também a hora de não se colocar. E esse é o convite de hoje. Existe, quando a gente fala de colocação de palavras, 3 pontos importantes da gente considerar: os debates, as discussões e os diálogos. Vocês conseguem trazer para mim aqui o que vocês entendem de diferença entre um e outro? Gente, converse comigo, que eu sozinha sou só eu. A gente é um grupo. O cantinho é nosso.
Isso aí é um pouquinho mais evoluído do que o debate. Mas alguém tem ideia do que seria um debate? Tem? Então vamos lá. O debate é quando, sim, duas pessoas colocam o seu ponto de vista, mas elas colocam o seu ponto de vista de uma maneira tão incisiva que alguém precisa ganhar. Existe nos debates, via de regra, uma competição rolando ali. Alguém precisa ter razão, alguém precisa vencer, alguém precisa dominar o ambiente com as próprias ideias. É a verdade que precisa descer goela abaixo. Ele é muito comum, por exemplo, nos cenários político-partidários e também em algumas relações que não são muito saudáveis. No debate, alguém precisa. Isso. Isto. Muito antigamente havia um estudo que hoje mais os advogados e aquelas pessoas que são treinadas para falar em público profissionalmente utilizam. Ele era chamado, inclusive, de retórica. Né? O que é a retórica? Era o treino que os gregos recebiam para poder subir, né, nos púlpitos, nos palcos e ministrar ensinamentos. Então, quem ministra um ensinamento é aquele que sabe. Hoje a gente sabe que mestre, ou seja, aquele que sabe, ele é mestre justamente porque ele tem uma imensa capacidade de escutar, que é uma audição atenta, e aprender o tempo todo. Você veja a diferença? Antes a gente pensava que falar era o negócio. Hoje a gente começa a entender que escutar é o pulo do gato. Escutar com atenção. Né? E as discussões? O que são discussões, gente? Alguém se arrisca? O que são discussões? É uma desavença, não é quase não. Porque se no debate eu tolero um pouquinho o outro falar as coisas dele, e eu já sei que eu vou jogar tênis, em alguma hora eu vou pegar a raquete, tum! Nas discussões, eu nem tolero muito ouvir o outro, entendeu? É o que eu estou falando, e como é aquele ditado horroroso? Pode quem manda e obedece quem tem juízo. É quase ditatorial. As discussões funcionam assim. Então, além de eu ter a razão, eu trabalho para ter também a força, o poder do mando, né? De novo, isso é autoridade? Não, isso é imposição pelo medo. E por que é importante, muito importante a gente entender a origem das discussões, dos ressentimentos? Porque é aí que a gente começa a sacar, quando a gente começa a ter o desejo de dar raquetada por aí, esse é um dos indícios que a minha sintonia não está tão boa quanto eu imagino. Eu não estou cercada da angelitude. Eu estou cercada de entidades diabólicas, ou seja, daquelas entidades que me tiram do meu centro. Que o diabo não é o cara de, como é que chama aquele trem? De tridente, caldeirão e chifre. Diabo significa aquilo que me aparta de mim, do meu melhor, do que eu posso ser. Ele me tira do meu eixo de gravidade, vamos dizer assim. E aí, quando o ruído fica complicado, a gente precisa lembrar o que está no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Tem um capítulo que diz assim: missão do homem inteligente na Terra. Eu grifei um trechinho aqui.
no parágrafo 13º, que eu acho que é muito importante, fala da importância da gente entender as formas de comunicação possíveis, né? Existem muitas outras, eu selecionei 3 formas que são, assim, aquelas que a gente precisa compreender e tentar viver o máximo possível, né? Então, ele diz assim, lá no parágrafo 13º, se Deus em seus desígnios vos fez fazer no meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência, é que ele quer que dela useis para o bem de todos, porque é uma missão que vos dá, colocando em vossas mãos um instrumento com a ajuda do qual podeis desenvolver a vosso turno as inteligências retardatárias e as conduzir a Deus. Então, gente, se a gente nasceu com a habilidade da comunicação, e existem palavras ditas e não ditas, expressas de muitas maneiras, né? A ciência hoje já nos ajuda a compreender os mudos e surdos, os cegos, enfim. A gente precisa ter a consciência, a clareza de ideias, de que existe um propósito inteligente agindo sobre as nossas palavras. E aí, de novo, como é importante a gente discriminar a nossa vibração, com o que a gente está sintonizando no momento de interação. Não só com os outros, com a gente também. Porque a gente pode se construir e a gente pode se destruir. Daí a importância dos estudos, a importância de momentos como estes, onde a gente tem as possibilidades de evangelização, ou seja, de buscar palavras de vida eterna para clarear a nossa mente e aumentar as nossas possibilidades de interação. Enfim, é tudo isso, né? E por que, então, que nós escolhemos trazer esse texto de estudo hoje? Porque nós estamos em tempos de ruído e de muita polarização. O que é polarização? Polarização é quando, nas nossas falas, as situações têm que ser preta ou branca, em cima ou embaixo, direita ou esquerda. Ou seja, quando eu estou muito preso num polo só, eu estou polarizada. E aí, tudo que tem acontecido, não só no nosso país, como no mundo, está cheio de ruídos, a nossa comunicação está adoecida. Então, por exemplo, aqui no Brasil, qualquer coisa que se fale, começa a me categorizar. Ou eu faço parte da turma do Sr. Bafo de Onça, ou eu faço parte da turma do seu Zé Buscapé. Se eu procuro palavras de vida eterna, ou eu estou fazendo romaria, ou eu estou macumbando por aí. E a gente precisa sair desses lugares. Jesus, quando veio para cá, quando ele encarnou aqui, ele falava palavras de vida eterna de uma profundidade para os simples e para os bandidos. Também falava para o cobrador de impostos. Também falava para os homens mais cultos lá no Sinédrio. Sabe por quê? Porque quando a gente está harmonizado e vibrando palavras de vida eterna, a gente entende que todos nós somos filhos do Pai. E a gente começa a sair do ruído. Ou porque a gente escolhe o silêncio, e veja, escolha não é cala-boca. Os cala-bocas, geralmente, eles nascem de discussões muito arraigadas, muito cheias de ruído e de violência, ou dos debates cheios de palavras, entre aspas, bonitas, que chega uma hora que a gente esgota, não sai mais, o outro tem tanta razão, tanta razão, tanta razão, que eu calo a minha boca. Eu não estou falando disso, eu estou falando de um silêncio que vem da sabedoria. Aquele ambiente não está saudável, eu me retiro dele. Ou às vezes eu permaneço, porque nem sempre dá para a gente virar as costas e ir embora. Mas eu permaneço de um outro lugar, do lugar de quem não vai aumentar a barulheira que tem ali. E eu também vou buscar, então, novos aprendizados. Porque se o ambiente está doente, eu preciso de remédio. Nem todo remédio são pílulas, gente.
Pílulas, na verdade, muitas vezes, são paliativos para as ações de saúde que eu não tomei antes. Quais são as ações de saúde que eu posso tomar antes? É fazer o movimento de ir e vir. Ou seja, se eu estou muito aqui, eu tentar transitar e ouvir lá para compreender. Procurar estudar para iluminar o meu cérebro. E existem estudos hoje no campo da neurociência que contam que quando a gente se coloca para estudar, não só o estudo formal, aquele que a gente vai na escola, mas quando eu me coloco para ler, para ouvir, para conhecer um pouco de arte, sejam elas quaisquer, o meu cérebro vai iluminando e novos caminhos se traçam. Será que ganhar consciência evolutiva e reencarnar não tem esse objetivo? Encontrar possibilidades diferentes daquelas que já nos fizeram tropeçar, cair no buraco e derrubar muitos. Então veja que a palavra tem muita força, né? Tem uma outra fala lá no Gênesis que diz que no princípio tudo era o verbo. O verbo gera ação. As nossas palavras são flexionadas pelos verbos. Olha a nossa responsabilidade diante de tudo isso. E aí, então, por enquanto, eu trouxe aqui para a balança aquilo que não é legal da gente fazer, né? Mas tem uma terceira fórmula, que é um aprendizado importantíssimo, mais do que qualquer doutorado e MBA nos dias de hoje. É a prática dos diálogos, para se alcançar o silêncio, para poder acolher o outro e as diferenças. Como vocês acham que os diálogos devem acontecer, ou o que vocês entendem por diálogo, já que é tudo tão pertinho um do outro? Gente, o cantinho é nosso, nosso. É uma troca de ideias. Nossa, adorei, troca. Isso, troca tem reciprocidade, tem movimento, né? Ele vai lá e ele vem cá. Isso mesmo. Mais alguém arrisca falar sobre o diálogo? Isso. Você joga sentimento nas palavras. Joga vibração. Por isso, cuidado com a sintonia. Porque eu posso usar o chakra cardíaco, mas eu posso usar o meu chakra de base, o mais animal, né? Eu comecei falando das neurociências, é tarefa da gente sair daqui de trás, pertinho da nuca do bicho, chama cérebro reptiliano, para alcançar as nossas funções superiores de memória. Aqui, ó, a caminhada evolutiva, ela acontece em todos os planos, né? E a gente tem sinais disso o tempo todo. Então, sim, quando tá aqui, eu tenho condições de estabelecer o diálogo, Gê. Mais do que a beleza ou a construção de palavras, né? Formal, mais chique, né? A gente falar pela simplicidade do que eles falaram. Falavam por parábolas, falavam por sentimento. Ele falava por parábolas e por sentimentos. O que mais que acontece quando a gente dialoga? Assim, um pouco que a gente se liga, né, como superior, né, porque realmente se você está colocando ideias, você está dentro do campo de receber o ar. Consequentemente, se eu estou bem, consigo me ligar ao mais alto. Que nem Emmanuel fala, né, que pensam de divino, elas jogam dos céus, né, constantemente. Nós temos que ser operados para receber essa bênção. Então, quando eu estou dialogando e ando bem, eu sempre estou recebendo. Sempre essa doação que eu receber do alto. Legal, acho que você trouxe um negócio super importante da gente compreender, né? O próprio Emmanuel conta para a gente também que céu e inferno são quase que metáforas da vida que a gente constrói, tendendo mais à luz ou mais às nossas sombras. Isso faz sentido? Ok. Então, falando desse plano terrestre onde a gente está e que a gente precisa vencer, desta densidade tamanha aqui, o que seria se colocar como um vaso receptor de luz?
basicamente assim, eu tenho que me aproximar da natureza, tá? Fazer um trabalho, fazer uma atividade. Então, assim, é sempre buscar uma caminhada com Jesus. Colocar um diálogo. Você está tentando fazer conosco, né? Você está tentando fazer esse diálogo. Você está doando, está tentando receber alguma coisa. Mas a gente tem que procurar sempre uma caminhada com Jesus. Isso. Procurando no bem, né? No bem. Legal. Então, que entra, como você falou, a questão da 459, que a gente não explica, eu gosto de falar da 459, a influência, nossa vida. Só que a 459 vai ser uma influência ruim, tem influência boa também, né? Você está sempre se ligando e vendo, como você comentou, esses pensamentos, quais são? São pensamentos bons ou pensamentos ruins? São pensamentos ruins que eles olham no fundo são pensamentos bons. Com isso eu consigo ligar. Isso aqui é referente a cada ser humano, será referente a cada um. Cada um vai ter uma ligação maior ou menor. É que a gente está fazendo um estudo do livro Mecanismo da Comunidade, fala das ondas, né? Umas ondas longas, são aqueles pensamentos meus que não são ainda muito bons, né? Só que os anjos têm as ondas ultra curtas. Conseguem fazer uma ligação com mais alto, maior, porque eles estão sempre caminhando no mundo. Sempre estou caminhando para outros lugares, assim, para outras coisas, mas eu não tenho isso. Não, é legal, é isso mesmo, né? Vamos lá, mas eu acho que agora que o gato vai pular. Quando eu posso escolher relações saudáveis, pessoas que estão harmoniosas, aquelas pessoas deliciosas, né? Eu tenho uma amiga, uma colega das quintas, que, ai, quando ela me abraça, assim, ó, gente, é uma delícia, sabe? Tudo que tá lá ilumina. Parece que o que era de ruim, faz assim, ó. Só que eu não tô sempre com ela. E ela não tá sempre comigo. E às vezes ela precisa que eu dê aquele abraço nela também. E aí? Porque é dito também aqui, ó, no nosso livro dos Espíritos, no Evangelho, que a grande parte das nossas famílias, muito mais do que 80%, não vou lembrar a porcentagem agora, ela vem de pessoas que precisam aprender a conviver, a alcançar novas possibilidades para conseguir o reajuste na caminhada, ou seja, a rota certa, sabe? E aí, fazemos como? Ah, o cantinho é nosso, gente. O meu amigo ali de blusa salmão está falando, mas a fala é de todos. Nós estamos aprendendo a dialogar. A fala é de todos, viu? É que ele levantou a bola, a gente precisa arredondar, né? Já que o negócio não é cortar, vamos arredondar. Vamos refletir a respeito. Essa é uma qualidade rara e importantíssima. A gente precisa refletir o tempo todo. E aí? Eu acho que é interessante, a gente pelo Oriente, você vai falar, realmente sentava no chão, você fez uma altura, patamar, Os nossos índios também fazem isso, viu, Gê? Nós temos povos originários aqui também. confiança. Uhum. Mas depois, tem negócios que eles fazem assim, negócio. Aí depois, vamos dizer assim, essa comparação, você está olho no olho, aí começa o diálogo. Né? E os nossos índios fazem assim, os campos. A gente vê que a nossa ancestralidade está dentro disso. A gente tem que se colocar em contato com o outro. Como é para um pai descer ao nível do filho? Para depois convidar esse filho a subir ao nível dele. Porque educar é isso, né? Quando que a gente vai aprender a dialogar e não ficar olhando para isso? Então. Quando?
Ou quando a gente vai conseguir exercer a autoridade sem precisar discutir, sem precisar violentar. Pais e mães, então, já que a bola foi levantada, né, amigo? Agora a gente precisa arredondar. Vocês têm que exercer a autoridade, sim. Só que firmeza é diferente de força bruta. O diálogo, e a segunda qualidade dele, então, para além da discriminação dos assuntos e do ambiente, é acolher as diferenças, ele acolhe as diferenças. E vez por outra, acolhendo a diferença, eu preciso contar para o meu filho assim: olha, eu entendo o seu desejo, mas você ainda não está na hora de fazer isso. Não é momento. Vai chegar uma hora que você vai escolher por si. Ou vai chegar uma hora que eu vou poder autorizar esse negócio aí. Hoje não dá. Ó, a droga dá um baratinho mesmo. De vez em quando é bom a gente fugir da gente. Só que isso tem preço. E o preço é caro pra caramba. O baratinho não paga. O baratinho não paga. E aí estão envolvidos nos diálogos, e essa é a quarta atitude mais difícil, mais complicada, mas também é tarefa nossa, nosso cantinho, nosso grupo, é aprender a trabalhar pelo exemplo. Porque o silêncio provocado pelo diálogo vem do respeito que eu vou ganhando daquele que está em minha contrapartida. Se eu falar e não for capaz de cumprir, ou o outro pelo menos não entender que eu estou tentando, que de algum lugar eu estou tentando, a vaca vai para o brejo, eu vou gastar um, dois, três, uma coleção toda de dicionários, e o outro, além de não me ouvir, ele vai desdenhar. Ele vai perguntar assim: quem é você? Que moral você tem para falar comigo desse jeito, se você não põe em prática? Então, o diálogo precisa também, depois da discriminação do assunto, do nosso reconhecimento mais íntimo que todos nós estamos na caminhada. Aliás, os anjos e os nossos mentores espirituais, eles só podem nos ajudar, mesmo tendo uma comunicação tão precisa e mais rápida com o pessoal de luz, eles só podem nos ajudar quando a gente consegue se apropriar do fato de que todos nós estamos na caminhada. E aí, talvez mais do que o fato de sentarmos no mesmo nível do que no chão, é nos colocarmos no mesmo nível no chão. Os filósofos chamam isso de humildade. Humildade não é me colocar abaixo nem permitir que o outro pise na minha garganta. Isso é submissão. Isso é reação à violência. Humildade é o reconhecimento de que estamos todos no mesmo passo e no mesmo chão. E é por isso que, para quem topou, Jesus, quando fala dos trabalhadores na vinha, paga da mesma maneira os que chegaram na primeira hora e os trabalhadores da última hora. É lógico, os da última hora, eles vão ter um tempo menor para fazer do que aqueles que chegaram primeiro, né? O atrasado tem que pular da cama e se virar. Essas coisas fazem sentido para vocês? Vocês veem que se numa vida toda a gente aprender a dialogar, a gente já fez um tanto de coisa aqui na Terra, né? Bom,
Nós começamos dando o exemplo pelos nossos filhos, os nossos queridos. Mas eu queria entender, nós estamos conseguindo conversar conosco? Dialogar conosco? Como é que tem sido os nossos diálogos? Porque se eu não der conta de falar comigo, a vaca também foi para o brejo, não consigo falar com mais ninguém. Então, como é que tem sido o diálogo conosco mesmos? Como é que eu estou caminhando nesse mundo que todo mundo chama de novo normal, mas que me faz colocar máscaras, que me impede de estar junto com as pessoas do mesmo modo que eu estava antes? Os meus diálogos internos têm sido terríveis, eu tenho que confessar. Tem horas que eu brigo comigo, depois eu faço as pazes, depois eu brigo de novo. Depois eu tento ter razão, aí eu vejo que não prestou de nada, eu volto atrás, até que eu pacifico. Então tem um mito, eu gosto muito da mitologia, dos estudos de mitologia. Eu gosto de saber como as pessoas que vieram antes de mim lidaram com isso. Tem um mito chamado a Caixa de Pandora. Tem uma mocinha que casou com um cara e a deusa ficou meio enciumada. Então ela deu um presente à moça e falou: não abra. Mas você já viu alguém ganhar um presente e não abrir? Nem o mais desaforado faz isso, né? A gente abre, nem que seja para xingar o outro, para falar porcaria, não me conhecem nada, mas a gente abre. Bom, a mocinha da história abriu a caixa. As primeiras coisas que saíram da caixa eram horrorosas, horrorosas. E às vezes, para manter a sintonia, eu preciso lidar com as minhas coisas horrorosas, gente. Eu preciso lidar com o meu orgulho, com a minha vaidade, com a inveja que eu sinto do outro, com as minhas dificuldades de pontualidade em todos os sentidos e aspectos, com a violência que tem em mim e a vontade que eu tenho, vez por outra, de torcer um pescoço. Eu tenho que lidar com isso. Porque enquanto eu estou lidando, eu tenho chance de estar em boa sintonia. Quando eu deixo o bicho tomar conta, aí pronto. De novo a vaca foi pro brejo e vocês viram que eu estou quase atolando o curral todo, né? Pois é. Sabe o que é muito legal nesse mito? É que já que ela abriu o tal presente, a tal caixa, e foi lidando uma a uma com aquelas qualidades que a gente chama de desvirtudes, chegou uma hora lá no fim que tinha uma coisa boa. E quando a gente dialoga e acolhe diferenças, a gente sempre consegue acolher e receber também as coisas boas. Nem que seja para falar meu lugar não é mais aqui, porque às vezes reconhecer que o lugar não é mais ali é o principal. É o que nos tira da sintonia da confusão, do menos valor, das relações tóxicas, e é o que nos dá a possibilidade de buscar outros caminhos. Então, quando ela vai lidando com isso, que a gente aqui vai chamar de desvirtudes, quando ela vai lidando com tudo isso, ela encontra lá no fundo um negócio chamado sabedoria. A sabedoria sai daqui, viu, Gê? Do cardíaco. Ela sai daqui. A sabedoria, o que os orientais chamam de caminho do meio, e o que os nossos índios chamam de curare, ou seja, aquilo com o qual a gente lidou, tudo isso sai daqui, do coração, do lugar onde a razão extrema e o bicho, sem limites e sem adestramento,
alcançam um encontro bom. É quando os nossos diálogos internos acontecem. Então, preste atenção para esses dias, é que se aqui estiver doendo, ou se a gente não conseguir falar daqui, é hora de respirar um pouco, é hora do silêncio, de dar uma caminhada. Quando eu precisar jogar a responsabilidade extrema para cima do outro, sem reconhecer a minha nas relações, é hora de me afastar um pouquinho e repensar. Porque também esse movimento polarizado fala que a gente não está ainda capaz. A gente está escolhendo bafos de onças, buscar pés por aí. Porque bancar as responsabilidades das nossas atitudes, de quem a gente foi, de quem a gente é, de como a gente está agora é difícil. É difícil para todo mundo, porque eu acho que não sou só eu que brigo comigo, né? Eu acho, não sei. Então, então eu acho que o convite é esse, né? Quando a gente tem a ousadia de abrir a caixa, como a mocinha teve, e se a gente reencarnou, nós estamos no tempo da ousadia, a gente precisa também ter a confiança, e só acolhe diferenças quem confia, quem é capaz de confiar, a gente encontra a sabedoria, a gente encontra possibilidades de luz, e sim, de se tornar um vaso receptor de luz, e irradiador também. Porque quando tudo corre bem, eu recebo e eu dou. Bom, é isso. Eu acho que eu já devo estar na hora. A Ivone não está aqui para me olhar no relógio. Eu não enxergo de longe muito bem. Faltam 15 minutos. Então, gente, a gente tem 5 minutos antes da gente caminhar para o fim. E eu gostaria de saber um pouquinho como é que vocês estão conversando com vocês. Como é que vocês estão dialogando? Eu já falei muito. Como é que tem sido isso? Brigar, para discutir, né? Mas com a gente mesmo, não. Digo com antecedência, mas com uma forma carinhosa com a gente mesmo. Não fugir, não postergar, tá deixando. Até que tromba com enrustido, né? E aí, se não dialoga, discute. Tá tudo certo. E se parar na discussão, eu já fico feliz nesses tempos que a gente está vivendo. E, ó, não há exclusividade do nosso Brasil, tá? Eu estou falando aqui porque é aqui que a gente vive, é aqui que a gente caminha. Mas iludido aquele que acha que nós estamos em tempos de ruído só no Brasil. Então, isso é tarefa para todos nós. É uma questão de ser humano. Aliás, é uma questão da gente conservar a nossa humanidade. Porque ou a gente vira máquina ou a gente vira bicho. No meio do caminho, a gente precisa encontrar um meio. Sim. Uhum.
Sim, 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 sim. Esse brigar com você mesmo que você traz é o que Paulo Apóstolo chamava de lutar o bom, como é que é? Combater o bom combate, né? Que é aquele onde você depura a si próprio. Porque eu não tenho gerência sobre a vida do outro, mesmo quando ele é meu filho. E mesmo quando ele ainda é menor de 18 anos. Deus do céu, que desafio para as mães aqui. Eu pago um pau para essa mulherada que recebeu uma nota promissória assinada em branco de Deus para formar um ser humano na Terra. Esse é o valor das mães. Vocês se apropriem do valor de vocês. Vocês receberam de Deus uma nota promissória assinada em branco. É um voto de confiança irrestrito. E isso aí, cara, desse negócio de assinado em branco e confiança extrema, gera um tanto de responsabilidade sem tamanho, né? É a coisa mais bonita que tem. Os pais não são diferentes, não, viu? Porque não tem filho só de mãe. Nesse plano aqui não tem. Não, não sei nos outros ainda, mas nesse aqui uma nota promissória assinada em branco. Eu vou repetir 1000 vezes isso. Se apropriem do valor que é isso. O valor de trazer uma vida, de trazer um filho de Deus para fazer a sua caminhada aqui. E a gente pode não ter consciência nesse plano de quem ele foi, mas lá quando a gente aceitou, a gente tinha. E por isso também a importância do conhecimento, porque a gente aceitou a ousadia de abrir a tal da caixa de Pandora para acolher os conteúdos todos que estão lá, com os quais a gente precisa lidar, e alcançar um pouquinho de sabedoria que seja. Se a gente alcançar um pouquinho, né, umas pitadas, já está de bom tamanho. Aliás, o Du não está aqui, ele está lá embaixo, mas ele nunca me deixa esquecer lá no capítulo do Homem de Bem, que reconhece-se o verdadeiro espírita, e eu vou dizer cristão, e eu vou dizer ser humano, pelos esforços que ele faz e mudanças na sua caminhada evolutiva. Bom, eu vou concluir, que eu já devo estar perto dos 5 minutos. Alguém tem alguma coisa para fechar, para falar? Tem? Então eu agradeço pela escutativa de vocês. Escutar é um ingrediente maravilhoso para o diálogo, então eu agradeço muito toda a atenção recebida aqui. Agradeço pela interação. E vou deixar para nós a oração da sabedoria. Quando eu cheguei na casa, no meu primeiro atendimento fraterno, eu recebi a prece de Cáritas e a oração da sabedoria como preste atenções de uma vida boa. Eu estou retornando presencialmente para os trabalhos de evangelização hoje. Eu agradeço por cada irmão encarnado e desencarnado que está aqui junto. Eu agradeço pela permissão amorosa de estar aqui hoje, pela possibilidade de servir. E eu deixo, então, como agradecimento e prece para que a casa utilize para o irmão mais necessitado, seja ele quem for, a oração da sabedoria, e eu peço que vocês me acompanhem. Senhor, dai-me a esperança, levai de mim a tristeza e não a entregueis a mais ninguém. Senhor, plantai em meu coração a sementeira do amor e arrancai de minha alma as rusgas da insatisfação.
Ajudai-me a transformar os meus rivais em companheiros, meus companheiros em amigos e meus amigos em entes queridos. Deus, concedei a força para dominar os meus desejos e dai-me a razão para vencer as minhas ilusões. Fortificai o meu olhar para que veja os defeitos de minha alma e vendai os meus olhos para que eu não comente os defeitos alheios. Dai-me o sabor de saber perdoar e afastai de mim os desejos de vingança. Ajudai-me a fazer feliz o maior número de pessoas nesta humanidade, para amplificar os meus dias risonhos e reunir as suas noites tristonhas. Não me deixes ser um cordeiro perante os fortes, e nem um leão diante dos fracos. Imprimi em meu coração a tolerância e o perdão, e afastai de minha alma o orgulho e a presunção. Deus, enchei meu coração com a divina fé, para sempre louvar o vosso nome. Senhor, fazei de mim um homem, um ser humano realmente justo. Quem trouxe essa prece para nós, essa revelação, foi Rabindranath Tagore. Muito obrigada mais uma vez e me perdoem se eu feri alguém. Muito obrigada. Nós agradecemos aqui a presença da Tânia. Pode cair, pode cair. Ela disse, né, retornando aqui a ativo, seja a primeira de muitas vindas, né? A docilidade da voz, com essa forma de abordar que eu sempre gosto. E encerrando o nosso domingo de palestra, nós vamos fazer uma vibração, fazer uma prece, e essa nossa prece, essa nossa vibração, ela possa ser levada até os hospitais, até os lugares de sofrimento, onde nossos irmãos, através das dores, fazem o seu aprendizado. Pedimos a Divinolândia, ao Hospital de Divinolândia, onde estão os nossos queridos, e presentemente nós não podemos fazer a visita física, pela limitação da pandemia, mas assim podemos estar presentes em pensamento, em energia, que eles sintam o nosso amor, que eles sintam a nossa lembrança, e possam aguardar com bastante esperança essa passagem de tempo que a gente vai, com certeza, estar nos encontrando novamente. Aproveitando o tema da palestra de hoje, que nós temos que nos aproximar pela linguagem do amor, pela linguagem do entendimento, nós rogamos que essa falange de espíritos do bem, que trabalham aqui na crosta terrestre, possam iluminar as mentes de todos os nossos dirigentes, de todos aqueles que, de alguma forma, exercem a influência no destino de bilhões de irmãos que temos espalhados. Que essas decisões possam ser pautadas pela humildade, pelo entendimento, pelo amor, pela misericórdia, para que possam ser reduzidos os sofrimentos, possam ser reduzidos as angústias de tantos que são colhidos aí nessas loucuras que ainda a gente vê acontecer. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e nos ampare, e que possamos ter um domingo de muita paz, muita luz com os nossos familiares, com os nossos amigos, com todos aqueles que compartilham conosco da nossa existência. Que Deus nos abençoe, que possamos fazer sempre bons diálogos em todos os nossos momentos. Graças a Deus. Obrigada, Zé.